Hoje pessoal eu irei explicar o sistema de tier usando por mim e outros canais. Bom, vamos começar. Vamos começar pelo 11C, baixo nível de hipoverse. Basicamente esse nível seria dando a um personagem de 0 dimensão 0D. 11B nível de hipoverse. São personagens que pode destruir / cria uma estrutura unidimensional. 1D, basicamente é ser de comprimento mas que não tem largura ou profundidade. 11 alto nível de hipoverse basicamente é ser que pode destruir / cria uma estrutura bidimensional, ou seja 2D basicamente esse ser possui comprimento e largura mas não tem profundidade. 10C, abaixo do nível humano médio. Basicamente nesse nível são seres com algum tipo de deficiência, ou bebês ou idosos, também se enquadra animais menores, como cães e gatos. 10B, nível humano. Basicamente são adolescentes e adultos não atlético, etc. 10A, nível do atleta. Nesse nível teríamos lutadores treinados, pessoas mais atléticos. 9C, nível máximo humano. Sei que você está pensando mais na VS Batlita nível rua. Sinceramente eu não gosto do termo nível rua, sendo que nível rua entende que você poderia destruir uma rua, sendo que na verdade esse nível é apenas você está no máximo que um humano poderia chegar. Geralmente nesse nível temos nível olímpico ou artistas marciais rigorosamente treinados, bem como animais maiores. 9B, nível da parede. Basicamente são personagens que podem destruir materiais extremamente resistentes, como pedra, metal ou aço, bem como partes de construções com resistência semelhante, como pedras estruturais e paredes. 9 é construção pequena. Basicamente são personagens que podem destruir construções pequenas, como uma casa, uma sala, um bar, etc. 8C, nível do edifício. Basicamente esse nível se encaixa a personagens que podem destruir construções médias, como supermercados e escolas. 8C alto, nível de edifício grande. Basicamente podendo destruir edifícios enormes. 8B, nível do quarteirão da cidade. Basicamente é podendo destruir um quarteirão ou uma área equivalente. 8A, nível de bloco multicidades. Personagens que podem destruir vários quarteirões urbanos ou áreas equivalentes do espaço. 7C baixo, nível de vila pequena. Personagens que podem destruir uma pequena vila. 7C, nível da vila. Personagens que podem destruir uma vila. 7C alto, nível de vila grande. Personagens que podem destruir uma vila grande. 7B baixo, nível de cidade pequena. Personagens que podem destruir uma pequena cidade. 7B, nível da cidade. Personagens armas que podem destruir uma cidade. 7A, nível da montanha. Personagens armas que podem destruir uma montanha. 7 alto, nível de montanha grande. Personagens que podem destruir uma grande montanha. 6C, nível da ilha. Personagens armas que podem destruir uma ilha. 6C alto, nível de ilha grande. Personagens que podem destruir uma grande ilha. 6B baixo, nível de país pequeno. Personagens que podem destruir um pequeno país. 6B, nível do país. Personagens que podem destruir um país. Alto. 6B, grande nível de país. Personagens que podem destruir um grande país. 6A, nível do continente. Personagens que podem destruir um continente. Alto. 6A, nível multicontinente. Personagens que podem destruir vários continentes, ou que pode destruir a superfície da Terra ou algo do tipo. 5C, nível da Lua. Personagens que podem destruir uma lua ou algo que tem o mesmo tamanho. Nível 5B pequeno planeta abaixo. Personagens que pode destruir. Cria um planeta pequeno tipo destruir Mercúrio. Nível 5B planeta seria basicamente destruir um planeta médio tipo a Terra. 5A, nível de planeta grande. Personagens que podem criar destruir grandes gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. 5 alto, nível de estrela anã. Personagens que podem criar destruir estrelas muito pequenas. 4C baixo, nível de estrela pequena. Personagens que podem criar destruir pequenas estrelas. 4C, nível estrela. Personagens que podem criar destruir uma estrela. 4C alto, nível de estrela grande. Personagens que podem criar destruir uma grande estrela. 4B, nível do sistema solar. Personagens que podem criar destruir um sistema solar. 4A, nível do sistema multissolar. Personagens que podem criar destruir vários sistemas solares ou nebulosas. 3C, nível Galaxy.
Personagens capazes de criar e ou destruir uma galáxia, incluindo o espaço entre os corpos celestes 3B, nível multigalaxy. Personagens capazes de criar e ou destruir múltiplas galáxias, o espaço entre os objetos celestia também cresce incluindo. 3A nível universal. Personagens que pode destruir, criam um universo que tem pelo menos o tamanho do nosso ou até maior num nível finito. Alto 3A nível alto universal. Personagens que pode destruir um universo infinito, basicamente podendo destruir uma área 3D infinita ou 2C universal mais. Seria basicamente destruir um espaço é tempo, ou seja, toda a área tridimensional junto do quadridimensional, ou seja, o tempo é espaço. 2C ou multiversal. Basicamente seria destruir 2 até 1000 continuums espaço é tempo 2B, nível de multiverso. Nesse nível se encaixa os personagens que pode destruir 1001 continuums espaço é tempo até um número finito. 2A, nível multiverso mais. Personagens que pode destruir um multiverso infinito, um C baixo low complexo multiversal. Personagens que pode destruir uma dimensão superior, basicamente a quinta é a sexta dimensão. Essas dimensões são 2 níveis mais altos de infinito maior do que um universal padrão estruturas low 2C. Um C complexo multiversal. Essas dimensões são 3 a 5 níveis mais altos de infinito maior do que um universal padrão, sétima até nona dimensão. Alto 1C IG complexo multiversal. Essas dimensões são 6 a 7 níveis mais altos de infinito maior do que um universal padrão, basicamente um décima primeira dimensão. 1B nível hiperverso. Personagens que podem afetar, criar e ou destruir universalmente espaços cujo tamanho corresponde de 8 a qualquer número finito superior de níveis de infinito acima de um modelo universal padrão, 12D até um número finito 1B alto hiperverso. Basicamente nesse nível são personagens que pode destruir infinito contável dimensões superiores infinito contável de tamanhos qualitativos acima de um modelo universal nível 1A. Basicamente está totalmente acima de qualquer conceito dimensional, quaisquer extensões de hierarquias e tamanhos infinitos, em graus de magnitudes variados. Ou nível de poder não podem ser alcançados simplesmente empilhando infinitos maiores uns sobre os outros. Construções como o espaço de Hilbert, uma construção dimensional infinita, sendo nada além de zero em relação ao seu território, está totalmente além de qualquer estruturas e extensões de dimensões infinitas incontáveis. Esse indivíduo estará totalmente além de uma hierarquia infinita dimensional contável é incontável, como o espaço euclidiano, está totalmente fora vê tudo como algo insignificante num nível conceitual, o que é infinito contável. Pense no maior número natural. Não será difícil perceber que ele não existe, se a cada número n segue sempre o seu sucessor, que é igual a n mais 1, que destituirá desta a qualidade de último e maior de todos os números. Desta maneira, os naturais são um exemplo claro de um conjunto infinito, isto é, que não tem fim, que nunca se acaba. 1,2,3. Infinito, você jamais conseguiria chegar ao fim deles, porque os números naturais são infinitos. Os números reais também são infinitos e englobam todos os números positivos e negativos, inteiros e fracionários. 1A ultraversal. Personagens que podem afetar, criar e ou destruir significativamente reinos ou estados que transcendem totalmente hierarquias em camadas infinitas e ou níveis dimensionais em um nível conceitual ou existencial, normalmente sendo retratados como abstrações inteiramente externas que estão fora das aplicações de dimensionalidade espaço-temporal como uma constante definida pela física em qualquer nível, mesmo em comparação com dimensões infinitas ou incontáveis infinitas, geralmente por percebê-las como semelhantes à ficção ou algo igualmente insignificante. Esse personagem transcende uma hierarquia finita ou infinita de planos camadas dimensões em que cada nível superior é infinita ou qualitativamente superior a um nível inferior de tal forma que nenhuma quantidade de empilhar infinitos superiores obterá um inferior estar a este nível. Igual a igual terversal. Igual a está sendo conceitualmente acima de uma hierarquia de infinitos 1A, como, não importa quantas camadas 1A existam, um igual a estaria sempre acima dela. Zero ilimitado. Personagens que demonstram uma equivalência a, ou podem criar, destruir, afetar, níveis abstratos transcendentais de existência que são conceitualmente superiores até mesmo aos níveis altos 1A. Os personagens neste nível devem transcender os personagens igual 1A, pois os personagens igual a transcendem os 1A. Essa camada não tem um ponto final verdadeiro e pode ser estendida a qualquer nível superior,